Olá, pessoal. Estamos de volta com a nossa 27ª aula. Eu sou o professor Cleivson, trabalho com os sextos anos. E hoje nosso tema será sobre a diferença entre a servidão e a escravidão no mundo feudal. Só ratificando, sou professor de História, tá tudo bem? Então, pessoal, vamos começar com a seguinte pergunta, né? O que foi o feudalismo? Acredito que todos aqui, já ouviram falar em feudalismo, em filmes, desenhos animados, né? Então, a pergunta é, o que foi o feudalismo? Então, o feudalismo foi a estrutura da organização socioeconômica da Europa centro-ocidental durante a Idade Média. Ou seja, não aconteceu em toda a Europa, né? Aconteceu em uma parte da Europa, certo? O feudo era formado geralmente pelo senhor feudal, por escravos, que eram minoritários à época, e por camponeses, livres ou em condição de servidão. Então observe aqui essas imagens, né? Observe a imagem lá à nossa esquerda, a gente tem lá o feudalismo, né? E mostra lá um servo, né? Ou servos, vida presa à terra. Então observe que estão acorrentados, assim como uma árvore, né? Então eles não podiam sair dessa terra, né? Hoje, claro que uma árvore pode sair, mas muita dificuldade, né? Se ela for muito grande, nem é possível sair inteira. A obrigação dos servos, na segunda imagem. Aí o senhor feudal diz, deixo você usar a minha terra e te dou proteção militar, né, em troca de algumas coisas. Aí ele diz, ok, né? Então, pessoal, como era o mundo feudal? Uma segunda pergunta. Então, sabendo que o feudo ele era formado geralmente pelo senhor feudal, por escravos, que eram minoritários, né, à época, né, e por camponeses, livres ou em condições de servidão, havia ainda artesãos nos feudos. Então, só para ratificar, o artesão, hoje ele tem uma denominação bem específica, né, que trabalha com escultura, né. Lá, na Idade Média, não, artesão, né, era qualquer pessoa que fizesse um trabalho manual, um pedreiro, um carpinteiro, um sapateiro, certo? Então, havia ainda os artesãos, como citei, né, nos feudos, representando um número pequeno de pessoas exercendo trabalhos agrícolas para a sua subsistência, né? Uma das características do feudalismo era a tendência para a autossuficiência das grandes propriedades agrárias, situação que levou a uma diminuição do comércio na região, se comparando com as trocas comerciais que existiram lá no Império Romano. Então, o que é autossuficiente? Eles produziam tudo o que eles necessitavam. A nobreza feudal. Quem era a nobreza feudal? A nobreza feudal era a classe mais alta do feudalismo, pois era quem controlava as grandes propriedades agrícolas, né? Era da nobreza que provinha os senhores feudais e os principais membros do clero, tá? O clero é a igreja, tá, pessoal? Papa, bispos, arcebispos, tá? Até lá, né, segunda classe, que eram os padres, os monges, né? Entre os nobres, havia diferenciação social entre suzeranos e vassalos, sendo os primeiros que detinham mais poder em relação aos segundos, certo? Então, no caso dos suzeranos, eles tinham mais poder porque eles que faziam a doação das terras, né? O poder se exercia durante o feudalismo através do controle de um maior número de terras e servos. Assim, um suzerano entregava a um vassalo certa quantidade de terras e servos em troca de sua lealdade, principalmente durante as guerras que eram constantes. Então, observe nessa imagem à nossa direita que está acontecendo um contrato de vassalagem, né? O suzerano, ali no caso representado pelo rei, está entregando uma propriedade, uma área de terras a um vassalo, certo? A relação de suzerania e vassalagem. Então, o suzerano era quem doava feudos em troca de apoio militar contra invasores. E vassalo era quem recebia os feudos. Assim acontecia o estabelecimento de alianças entre senhores feudais, né, e o que estava em jogo era a proteção, né, o apoio militar e a doação de terras, certo? Então observe esse processo aí que a gente já citou, né, nas imagens mostrando esse contrato de vassalagem. Os servos no mundo feudal. Então vamos falar um pouquinho sobre os servos, né? Os servos eram os camponeses que constituíam a maior parte da população no feudalismo. Viviam presos à terra e eram obrigados a prestar pesados serviços e a pagar uma grande quantidade de tributos,
tais como a talha, a covéia, as banalidades, né? E as banalidades. Aos senhores feudais, sendo essa forma de... eles pagavam isso aos senhores feudais, tá? Sendo essa forma de exploração do trabalho à base da riqueza feudal, que era realmente a prática da agricultura, né? Observe nas imagens aí todo esse processo, né? De aradagem, do plantio, da colheita, tudo realizado por quem? Pelos servos. Aqui vamos observar nesse quadro quais eram os principais deveres dos servos no mundo feudal. Tá? Aqui vamos observar lá a covéia, né? Que era um trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial, ou seja, nas terras do senhor feudal. A talha, da parte da produção, 3/4 dia, né, ao suzerano, ou seja, de 30 a 40% do que ele produzia, ele repassava ao suzerano. As banalidades, né? Era o pagamento em espécie pela utilização de instrumentos do feudo, como ferramentas, o moinho para fazer a trituração do trigo, a moenda, né? E todas essas espécies de ferramenta, como a charra, que era um arado, né? Aí vamos ter também o tostão de Pedro, que era o quê? Dá 10% da produção feudal para a Igreja Católica, tá? Que é o dízimo, né? E a captação, que era o imposto anual pago pelo simples fato de se estar vivo, certo? Os escravos no mundo feudal. Então, também existiam os escravos. Então, havia ainda em menor número escravos e também os vilões, antigos proprietários livres que estavam ligados a um senhor, mas que também eram obrigados a prestar serviços e a pagar tributos. É bem verdade que existiam escravos no interior de alguns feudos. A fraca presença dessa relação de trabalho está intimamente ligada ao processo de desarticulação do Império Romano, onde vemos que o escravismo perdeu a sua relevância social e suas justificativas econômicas. Então, em geral, essa ínfima população escrava não possuía qualquer direito e tinha sua força de trabalho empregada na esfera doméstica. Os avanços da sociedade medieval. Quais foram esses avanços? Apesar de os homens da Idade Moderna caracterizarem o feudalismo como um período de trevas, de escuridão, houve avanços tecnológicos, como a chamada adoção do estribo, né, que deu novo dinamismo às cavalgadas. O estribo é aquelas esporas que eles botam lá, né, na bota para cavalgar, né. A agricultura dos 3 campos, né, que é chamado sistema trenal de culturas, ou rotação de culturas, e a utilização do arado de ferro, que é a charrua. E sua adaptação para a utilização de cavalos, né, em substituição aos bois, ou seja, substituir os bois com os cavalos no arado, tá? Os moinhos foram aperfeiçoados também, bem como o artesanato, tanto na área têxtil quanto na militar, principalmente em decorrência das inúmeras guerras, né, pela disputa do poder. Então observe nessa imagem aí, pessoal, que a gente vai ver aqui o sistema trenal de culturas na esquerda, né? Olha lá, primeiro cultivo, na cor laranja lá, a letra A, né? Você plantava o trigo. No B, né? Segundo cultivo, outro tipo de cereal. Podia ser milho ou qualquer outro, né? E no verdinho lá no C era o descanso, ou seja, a cada ano uma parte da terra descansava e o restante produzia. E ali o pagamento de alguns impostos, né? As principais diferenças entre servo e escravos, né? No mundo feudal. Os servos. Então eles estavam presos à terra e não podiam ser vendidos. Tinham obrigações exclusivas com o senhor feudal, né, com a talha, que eram os impostos, né, a covéia, as banalidades e a mão morta, ou seja, eles pagavam até por aquelas pessoas da família que não trabalhavam, idosas, né. Os escravos formavam um grupo ínfimo, né, que era pequeno, durante o período medieval. Então eles podiam ser vendidos pelo seu senhor e dedicavam-se exclusivamente a serviços domésticos. Então, pessoal, aqui vamos ter uma atividade, né, onde a primeira questão diz o seguinte: de acordo com o entendimento da aula, podemos dizer que o que diferenciava o servo do escravo durante o período medieval era que, letra A, em geral os escravos não podiam ser vendidos, já os servos sim, pois geralmente tinham sua força de trabalho empregada na esfera doméstica. Letra B, os escravos não eram uma propriedade provisória do senhor feudal e sempre que quitassem suas dívidas estariam livres. O servo estava para sempre preso à terra. Letra C, os servos estavam vinculados à terra pelo trabalho e não tinham direito de salário ou benefício. Os escravos podiam ser vendidos pelos senhores feudais. E letra D, por volta do século X, a servidão tornou-se frequente no território europeu, graças ao desenvolvimento das atividades agrárias
Já a escravidão durou apenas meio século. E aí, pessoal, de acordo com a nossa aula, qual seria a resposta correta? Vamos observar que a resposta seria a letra C, né? Os servos estavam vinculados à terra pelo trabalho e não tinham direito de salário ou benefício. Já os escravos podiam ser vendidos pelos senhores feudais. Então, essa é a principal diferença, né? A questão 2, né? Quais as principais obrigações dos escravos durante o período medieval? Letra A, trabalhar nas lavouras. B, trabalhar nas igrejas. C, serviços comunitários. D, serviços domésticos. Então, de acordo com o que a gente viu lá sobre os escravos, qual era a principal função deles, né? Vamos lá? Então, seria a letra D, né? Estavam diretamente ligados aos serviços domésticos. E a questão 3, né? Quais as principais obrigações dos servos durante o período medieval? Então, letra A, né? Pagar a talha, a corvéia, as banalidades que eram imposto. B, o dízimo, hora extra e serviço doméstico. Letra C, as banalidades, cuidar da igreja de corvéia. D, a talha, mão morta e imposto de renda. Então, vamos observar lá quais seriam as principais, de acordo com o que a gente estudou. Vocês lembram? Bora lá. Então, quem respondeu, né? Talha, corvéia e banalidades, está correto, né, pessoal? Essa seria a principal função, né? Pagar esses impostos. Que a talha era pagar metade do que eles produziam, 1/3 ou 1/4, né? A corvéia era trabalhar 3 a 5 dias na terra do senhor feudal e as banalidades pagar pelo uso dos instrumentos. Certo? Então, pessoal, era isso. Quero agradecer pela atenção de todos e até a próxima.